Boa tarde, vamos para mais um estudo. Vamos então fazer nossa conexão com a espiritualidade para que nós possamos, né, é, ter boas intuições, ter uma melhor proteção aqui e que nossos irmãos encarnados possam estar aqui também estudando conosco. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, agradecido por tudo que tem feito na nossa vida, agradecido pela proteção desse estudo, agradecidos por esses nossos irmãos encarnados que eles trazem aqui para nos ouvir. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, vamos para o estudo da pergunta 668, que é a seguinte: tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espírita contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Aos espíritos responde: sem dúvida. Porquanto chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por Deus os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelos seus gênios, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia deles um Deus, e por sua morte lhe rendia o culto. Então, tudo aquilo que a gente não compreendia, né, que era da espiritualidade, né, por exemplo, hoje se aparece médios com fenômenos de efeitos físicos, se aparece médios clarividente, audiente, videntes, né? Esses iam ser proclamados como os grandes deuses. E quando fosse desencarnar ou morrer ou ir para outro lado, eles iam ser cultuados como deuses, né? Porque não se tinha noção de que isso era uma faculdade, né, do ser, que todo mundo teria condição de mediunidade. Um mais aflorado, outro menos aflorado, como existe depois, através dos estudos do livro dos médiuns, né? Foram vistos que existiam vários tipos de mediunidades, né? Então, se acontece isso no tempo de hoje, né? A pessoa sabe que é uma coisa normal, mas se é naquele tempo, nossa, era considerado deuses dos deuses, né? Uma pessoa poder prever alguma coisa que iria acontecer com alguém, a pessoa poder ver, a pessoa poder curar, né? Que a gente não cura, a verdade é essa, quem cura é a espiritualidade, nós somos usados, né? Porque nós temos magnetismo e eles usam esse magnetismo, fazem a manipulação e conseguem a cura quando merecimento, né? Também vamos botar assim, que não é todo mundo que recebe a cura, não. Aí ele continua assim: a palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhe as manifestações espírita revelado a existência de seres incorpóreos, atuarem como potência da natureza, a esses seres deram a ele o nome de deuses, como lhe damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavra, com a única diferença que na ignorância em que se achava mantida intencionalmente, pelo que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simplesmente criatura como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos da divindade pagãs, reconheceremos sem esforço todos que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram no mundo superiores, todas as propriedades de perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aqueles a quem é devida. Quando aos espíritos a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos sob diversos nomes, e suas manifestações que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério.
Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embuste. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana. O espiritismo, encoimados das ideias supersticiosas que os assombram, durante séculos nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, o que aquilo a gente achava uma coisa miraculosa, fenômenos, nada mais é do que mediunidade, né? Para uns que não acreditavam, aquilo era embuste, o cara era um embusteiro, aquilo, o cara era um mentiroso. Para as igrejas, aquilo era milagre, era fenômenos. Para nós espíritas que estudamos, sabemos, já sabe que isso é uma coisa natural, que a pessoa tem essa mediunidade. E cada um tem a mediunidade de acordo com a sua composição orgânica, né? Então, se você veio para ser vidente, você vai ser vidente, você vai ser clarividente, vai ser audiente, psicofônico, né? Vai ser médio de efeito físico. Então, vários tipos de médios. Então, né, não há nada de milagroso nisso, ok? Então, vamos fazer nossa oração de agradecimento, agradecer esses nossos irmãos espirituais que estão aqui, desencarnados, né, que ouviram, que eles possam entender e compreender que eles não fazem mais parte do nosso mundo corpóreo, mas ainda continua vivo no mundo espiritual, e que eles possam aceitar a ajuda da espiritualidade que está sendo oferecida a eles para ser levado para uma câmara de tratamento, para um hospital, para uma colônia. Vamos torcer para isso, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudo, oportunidade de ajudar esses nossos irmãos encarnados e também nos ajudar, principalmente a nós que precisamos muito desse estudo, dessas interpretações, desse mudar de frequência, fazer a nossa reforma íntima. Muito obrigado por tudo. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.